Uma verdadeira cápsula do tempo escondida no coração de Paris. Hoje vamos conhecer a história de Marthe de Florian e sua incrível cápsula do tempo. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui no canal onde eu conto sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e também da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Antes de mais nada, já queria desejar para todos um feliz 2023, agradecer a presença de tanta gente aqui no canal nesse ano que passou. O canal cresceu muito, então muito obrigada a todos. E que vocês continuem por aqui apreciando essas histórias, esses causos antigos que eu trago aqui toda semana. Fiquei um tempo aí sumida porque entrei de férias e depois fiquei doente, então dá pra notar que a minha voz não tá lá essas coisas. Mas enfim, tô aqui pra inaugurar com vocês esse ano de 2023 no canal do Cafezinho Francês. Gente, hoje eu tô aqui para contar mais uma história incrível de uma demi-mondaine, ou seja, uma cortesã ali da Belle Époque que acumulou uma fortuna em dinheiro, em bens, e que por conta do destino seu apartamento se transformou numa verdadeira cápsula do tempo. Bom, mas para entender essa história eu preciso te contar desde o princípio. Tudo começa em 9 de setembro de 1864, quando veio ao mundo a pequena Héloïse Mathilde Bougeron. A menina nasceu no 18e arrondissement da cidade de Paris. Seus pais eram Jean Bougeron, um pintor de porcelanas, e sua mãe era Henriette Barrat, uma bordadeira de seda. Pouco se sabe sobre a infância da Héloïse, mas como a gente sabe a profissão dos pais, podemos concluir que ela teve uma infância normal, talvez sem muitos privilégios, já que seus pais eram de origem trabalhadora. A princípio, a Héloïse aprendeu o ofício da mãe. Ela começa a trabalhar como bordadeira ali no começo da adolescência, mas também nota-se que ela é uma menina diferente, dona de uma beleza excepcional. Ela chama muito a atenção dos rapazes e dos moços, e logo ali na primeira adolescência, 14, 15 anos, ela já começa a ter os seus primeiros namoricos, e quando ela tá com 17 anos, ela fica grávida, e assim, em 12 de outubro de 1882, ela dá à luz ao seu primeiro filho, o Henri Bougeron. Infelizmente, a criança não nasceu com muita saúde, então aos 3 meses de idade o bebê falece. A Heloísa fica realmente muito triste, chega a beirar ali um pouco a depressão, porém ela tem que retomar a vida, continuar o trabalho, e como ela é muito bonita, ela resolve parar com a profissão de bordadeira e tentar uma chance numa carreira diferente, usando a sua beleza. Então ela decide que ela vai ser atriz de teatro. E assim a vida vai passando, a Héloïse continua tentando ali sua carreira no teatro, quando em 1884, quando ela está com 20 anos, ela dá à luz a seu segundo filho, que ela vai batizar também de Henri Bougeron, exatamente o mesmo nome da criança que ela tinha perdido, o que para a época era muito estranho, e acho que até hoje em dia também, e isso não era visto com bons olhos, era como se a criança já começasse a vida assim com mau olhado, mas ela não se importou e ela deu o mesmo nome do primeiro filho para o segundo filho. Assim como o primeiro bebê, o segundo também era filho de pai desconhecido, assim, ninguém sabia
quem tinha engravidado a Heloise, mas haviam alguns rumores de que a criança era filha de um certo Auguste Albert Gaston Florian Mollard, um banqueiro casado com o qual ela teria uma relação extraconjugal. É aí que todo o mistério começa, porque dizem que foi a partir desse momento, do nascimento do seu segundo filho, que ela teria se lançado a uma outra carreira, que ela teria abandonado a carreira do teatro para se lançar na arte de la courtisanerie, ou seja, a arte de ser uma cortesã, uma demi-mondaine. E então Heloise adotou o nome do suposto affaire, né, do seu suposto caso Florian, e passou a se chamar Marthe de Florian. Isso deu ainda mais força para aquelas fofocas, né, os rumores de que seu filho seria do tal Monsieur Florian Mollard. A arte da courtisanerie não era uma arte fácil, inclusive eu já contei aqui no canal sobre a Valtesse de Labigne. Se você ainda não assistiu esse vídeo, depois clica aqui para assistir. Então, para ser uma demi-mondaine era preciso sim muita aplicação, era preciso ser uma mulher muito inteligente, que dominasse vários assuntos, que tivesse a arte da oratória, que soubesse envolver ali o cliente numa boa conversa. E a Marthe já começava bem nesse quesito, porque ela era sim uma mulher muito inteligente, muito bonita, que chamava a atenção dos homens, e não demora muito ela vai começar a ter clientes de peso, aristocratas assim endinheirados, políticos, pessoas importantes, uma clientela abastada e que vai pagar caro, bem caro, para ter uma noite de amor ou umas horinhas de conversa com ela. Ela vai fazer parte do seleto grupo de demi-mondaines mais cobiçadas de Paris, e entre seus clientes estão figuras muito importantes, como por exemplo Ernest Cognac, o fundador da famosa loja Samaritaine, Aristide Boucicaut, fundador da Galerie Bon Marché, políticos como Georges Clemenceau, Paul de Chanel, Gaston Doumergue, que se tornaria o presidente da França de 1924 a 1931, e ela também foi amante de Aristide Briand, um político francês que também teve um caso com outra demi-mondaine famosa, a Marguerite Steinel, que eu já contei também a história aqui no canal. E como eu já disse em outros vídeos também, o fato de um homem poder pagar por uma demi-mondaine, isso era a prova de que você venceu na vida. O homem que podia sustentar uma cortesã de luxo era um homem extremamente bem sucedido, porque andar ao lado de uma demi-mondaine era como exibir um carro de luxo. E para as cortesãs, para as demi-mondaines, ser exibida dessa forma era um sinal de poder, de empoderamento, de que ela chegou lá, de que ela conseguiu. A Belle Époque foi uma época de ouro para essas cortesãs, para as demi-mondaines, então existiram muitas figuras míticas e eu ainda pretendo trazer algumas histórias sobre elas aqui no canal. Bom, mas voltando aqui para nossa história, para Marthe de Florian, ela vivia num luxuoso apartamento que ficava no número 2, Square de la Bruyère. Este apartamento, que ficava no 3º andar, recebia a nata da aristocracia parisiense, e seus clientes eram amantes generosos que pagavam muito bem pelos seus serviços. Um deles até ofereceu um carro de luxo que ela modificou inteirinho por dentro. O jornal Gil Blas a descreveu como uma caiete loira com carne gordinha e rosada como flores de cerejeira, rosto de bebê iluminado por 2 lindos olhos, mãos pequenas, sapatos número 34, cintura 45 centímetros. Caiete é um prato típico francês do departamento de Ardèche e parece um bolinho, assim, uma almôndega. Então, basicamente, o jornalista deu um apelidinho ali carinhoso para ela.
E o jornalista, ele não cita qual a cor dos olhos dela, mas ao longo de muitas reportagens que saem no jornal, ele só tem elogios para ela. Ele vai chamá-la de loira imperial, bela régia, majestosa, deliciosa, primorosa, adorável, heráldica e bela como a Vênus. A Marthe é uma mulher culta e muito inteligente e ela é vista nos mais diferentes eventos sociais da época, como por exemplo em corridas de cavalo, nos bailes do ópera, no Palais de Glace, no Grand Café, onde ela, frequentadora assídua, ela era realmente muito famosa e os jornais da época sempre comentavam a presença dela nesses eventos sociais, falando sobre o que ela estava vestindo, como ela era bonita e elegante. Eram notas assim bastante respeitosas e muito elogiosas. E ela vai viver durante anos essa vida de celebridade, mas quando ela está por volta dos seus 40 anos, ela decide se aposentar. Até porque nessa época, a maioria das demi-mondaines já estavam começando a declinar um pouco ali da sua beleza, ganhar menos dinheiro. E como a Marthe tinha ganhado e acumulado muita fortuna ali durante o período que ela atuou, né, como essa famosa demi-mondaine, ela resolveu se preservar e preservar ali também o seu filho, e por isso ela começou a viver uma vida bem mais reservada. A Marthe nunca se casou, ela nunca quis se casar, e aliás isso era uma prática comum de muitas cortesãs ali daquele período, que quando estavam chegando ali por volta de seus 40, 45 anos, elas normalmente escolhiam um de seus clientes para ficar fixo, né, para se casar. Mas acontece que nem todas as cortesãs tinham essa sorte ali de encontrar um marido. Então o que costumava acontecer também é que o dinheiro ia acabando, porque a maioria delas vivia uma vida de excessos, de muita droga, muita bebida, muita compra, né, sem a real necessidade, e acabavam a sua vida ali na miséria. Mas a Marthe de Florian foi realmente uma exceção, porque ela sabia da importância de economizar aquele dinheiro para garantir uma boa vida, né, uma boa educação para o seu filho. E foi isso que aconteceu. O Henri teve uma excelente educação, ele estudou, teve uma boa vida e em 1919 ele teve uma filha batizada de Solange Bougeron. A Marthe é uma avó assim comum, inclusive as pessoas que a veem saindo e entrando ali daquele apartamento chique, naquele bairro nobre de Paris, nem desconfiam a vida que ela teve ali como demi-mondaine. E quando alguém se aproxima dela para perguntar, né, o que ela fazia da vida, qual que era a profissão dela, ela sempre respondia atriz de teatro. Os anos se passam e a Solange, que é a neta da Marthe, ela vai se formar em jornalismo e vai se transformar numa escritora de romances muito conhecida, e ela usa o pseudônimo de Solange Bellegarde. Inclusive, uma das suas obras mais famosas se chama Glória e foi adaptada para o cinema em 1977. A Solange também se casa com um comerciante russo, do qual a gente não tem muita informação. Ela convive bastante com seu pai e com a sua avó, né, a Marthe de Florian. Mas em 1939, a Marthe falece aos 75 anos de idade. Um ano depois da morte da Marthe, em 1940, Paris é invadida pelas tropas alemãs, pelas tropas nazistas, e o clima na cidade fica muito tenso. E então, em 1942, a Solange decide deixar a capital e se refugiar no departamento de Ardèche, que fica no sul da França, onde ela vai permanecer até a sua morte aos 90 anos, no ano de 2010. Bom, é aí que a história vai ficar bastante interessante, porque de 1942 até 2010, a Solange não vai mais voltar para o apartamento de Paris. O apartamento fica fechado
todo aquele tempo e de alguma forma ela continua pagando ali as contas de água, contas de luz, o condomínio, enfim, ela fica pagando a manutenção daquele apartamento. Todo esse tempo, todas essas décadas, o apartamento fica trancado. E assim que ela falece, os advogados ali da família dela são destacados para ir até Paris para fazer a avaliação desse imóvel, ver o que tinha ali dentro, fazer uma triagem, né, dos objetos que estavam ali dentro para colocar esse bem, né, esse imóvel para venda. Então esses especialistas vão até lá para fazer essa avaliação, mas eles não estavam preparados para o que eles iam encontrar, porque quando eles abrem a porta, o que tem ali é uma verdadeira cápsula do tempo. Eles vão descobrir um imóvel de 140 metros quadrados numa das regiões mais caras da cidade e o apartamento parece estar congelado no tempo da Belle Époque. Por isso, eles apelidam o local de cápsula do tempo. Quando eles entram ali no apartamento, tudo é cinza devido à poeira das décadas, mas assim que tudo vai sendo limpo, eles vão descobrindo objetos maravilhosos de valor inestimável. Assim eles vão limpando e descobrindo tapetes, lustres, quadros, pratarias, jogos de chá, taxidermia exótica, que era algo que só os muito ricos podiam ter acesso. Além dos valiosos móveis no estilo rococó, eles encontram uma cômoda com frascos de perfume praticamente não utilizados. Tudo está conservado como no tempo da Belle Époque. Eles estão absolutamente fascinados, encantados de ver que todos aqueles objetos estão intactos, como na época da Madame de Florian. Aqueles são os objetos da vida dela, do cotidiano dela, e isso tem um valor inestimável. E apesar do apartamento ser grande, né, 140 metros quadrados, ele é um pouco mal estruturado, porque ele tem uma grande sala, um grande quarto, mas ele tem somente uma ducha, um toalete e uma cozinha. Dá para perceber que o pessoal na época não pensava num aproveitamento melhor ali dos metros quadrados para fazer outras peças, né, dentro do apartamento. Então os avaliadores estão absolutamente perplexos com todos aqueles objetos de valor encontrados ali naquele apartamento. Eles sabem que esses objetos não vão ser jogados fora e sim vão ser vendidos. Quando de repente eles olham para um canto da sala e veem um enorme quadro encostado na parede. O quadro tem uma dama vestida de rosa e a pintura é sublime. E um dos especialistas percebe os traços da pintura. É de um famoso pintor italiano chamado Giovanni Boldini. Logo, eles percebem também que a dama ali representada é a dona da casa, a Marthe de Florian. O quadro foi comprado por ela em 1888. Giovanni Boldini foi um famoso retratista da Belle Époque com um trabalho internacionalmente conhecido e seus quadros valem uma fortuna. Todos estão diante de uma obra de arte inédita, jamais vista, jamais exposta. Marthe foi retratada no apogeu da sua beleza. Ela deveria estar por volta dos seus 24 anos quando posou para ele. Esse quadro foi vendido depois por 2,1 milhão de euros, o que fez dessa obra a mais cara das obras do Boldini. E ainda vasculhando ali aqueles objetos, eles descobrem posteriormente, dentro de uma gaveta de uma cômoda, diversas cartas de amor escritas pelo Boldini para Madame de Florian. E essas cartas estavam guardadas, todas empilhadas, amarradas com uma fita dourada. Eles também acharam mais 3 cartas de Georges Clemenceau, que ela amarrou com uma fita azul, 5 cartas de Raymond Poincaré envoltas em uma fita vermelha
e 7 cartas de peau de Chanel envoltas em uma fita rosa. No final, todas essas cartas foram entregues para o comprador desse quadro aí de milhões do Boldini, o que eu achei uma pena, porque eu acho que essas cartas deveriam ficar aqui em Paris e serem expostas em algum museu. Uma pena. Esse apartamento foi vendido por milhões de euros, o valor nunca foi divulgado, mas sabendo quanto custa o metro quadrado aqui em Paris, dá para imaginar que realmente a pessoa ganhou muito dinheiro na venda desse apartamento. E eu não sei se vocês repararam, mas o quadro que está atrás da Solange na foto do casamento é exatamente o quadro da sua avó, pintado pelo Giovanni Boldini. Mas o melhor dessa história toda eu guardei aqui para o final. Porque a Solange Bougeron, Solange Bellegarde, que é a neta da Marthe de Florian, na verdade, ela praticamente nem viveu nesse apartamento. Ela conviveu ali quando ela era criança, com o pai e tudo, mas logo que ela cresceu, ela se mudou, depois ela se casou e ela vive a maior parte da sua vida em Ardèche. E finalmente ela nem desfrutou, né, desse imóvel. Acontece que ela se casou, mas ela não teve filhos. Então a família da Madame de Florian era o Henri e a Solange. Se a Solange não teve filhos, a família ficou por aí. E com quem então ficou esse apartamento? No final, a Solange decidiu dar de herança todos os bens dela, incluindo esse apartamento com tudo que tinha dentro, pro moço que levava para ela as suas compras da mercearia todo mês. Depois que seu marido faleceu, ela continuou vivendo ali em Ardèche, mas ela morava sozinha e como ela já estava muito velhinha, ela não tinha forças para ir até a mercearia, né, fazer suas compras. Então ela fazia uma listinha e o moço que fazia essa entrega era um amigo leal e fiel a quem ela fez de herdeiro. A identidade dessa pessoa é tão bem guardada que não se sabe se ele era apenas um empregado que trabalhava na mercearia ou se ele era o dono da mercearia, mas em todo caso a vida dele mudou, né? Ele virou um milionário. Essa história incrível inspirou a romancista australiana Ella Carey a escrever o livro The Paris Time Capsule, que é um best-seller. Aliás, essa autora se diz francesa de coração, então ela já escreveu outros livros com o tema de Paris. Então, se vocês quiserem conhecer, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site dela, que é uma gracinha. Gente, eu achei essa história absolutamente incrível. Eu fiquei fascinada pelo fato de terem encontrado esse apartamento intacto, realmente congelado ali no tempo, com tantos objetos preciosos, né, com uma história de vida preciosa. E eu fiquei pensando também que, de uma certa forma, tanto a Marthe de Florian quanto a Solange Bellegarde, né, a sua neta, as duas trabalharam com um amor, cada um à sua maneira, porque a avó foi uma bela cortesã, uma famosa demi-mondaine que dava amor ali para todo mundo, e a neta também viveu desse amor, mas de uma forma mais poética, falando desse amor e dessas mulheres nos seus livros. E outra coisa interessante é que as duas foram mulheres extremamente independentes para sua época. A Marthe deu tudo de bom e do melhor para o seu filho e para sua neta, e a neta, por sua vez, também foi tão independente financeiramente, fez tanto sucesso ali com seus livros, que ela nunca precisou realmente voltar para aquele apartamento, não precisou viver ali, não precisou vender aquelas coisas, aqueles bens. Por isso ela acabou nos deixando a humanidade, aquele apartamento intacto para ser aberto, ser visto e ser agora aqui falado e comentado nesse humilde canal. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda. Me diz aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber, e a nossa conversa continua nos comentários, porque vocês sabem que eu sempre marco tudo que vocês escrevem com um lindo coração, e sempre que eu posso eu também respondo todo mundo.
Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, publico muitas fotos do meu dia a dia e é um jeito da gente ficar juntinho por lá também. muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, mesmo com essa voz ainda um pouquinho ruim. E é isso, gente. Bisous e au revoir.